Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre divisão proporcional. Na última aula, eu coloquei como desafio para vocês que nós pegássemos um segmento de reta qualquer, determinado pelos pontos A e B, e que nós dessemos um jeito de dividir esse segmento em partes proporcionais a 1, 2 e 3. Isso significa que o primeiro pedaço teria que ter um tamanho, o segundo pedaço 2 vezes o tamanho do primeiro e o terceiro pedaço 3 vezes o tamanho do primeiro. A forma de fazer isso, utilizando um compasso e uma régua simplesmente, sem fazer medida nenhuma, é muito poderosa. E é uma consequência direta das figuras semelhantes que nós estamos estudando ao longo dessas semanas. Para fazer essa construção é muito simples. Primeiro, eu traço uma reta qualquer partindo do ponto A. Eu não preciso me importar com ela, com o tamanho dela, desde que ela parta do ponto A. Agora, o que eu tenho que fazer é definir uma unidade natural no meu compasso. Eu vou abrir o compasso e fixar essa abertura como a minha unidade natural. Lembrando que o compasso serve para transportar medidas. Então eu vou adotar essa distância do compasso como a minha unidade natural de medidas aqui. Tudo que eu tenho que fazer agora é ir demarcando espaços nessa reta auxiliar que eu desenhei. Lembrando que cada unidade dessa será uma unidade de medida. Então, olha só. Aqui eu vou desenhar um ar. Aqui onde ele encontrou a minha reta, eu vou colocar a ponta seca novamente e vou desenhar mais um ar. E eu vou repetir esse processo. Então, mais uma vez, mais um ar. E de novo, de novo. Agora nós podemos reparar no seguinte. Eu posso dividir essa reta auxiliar utilizando as minhas demarcações. Sendo que esse pedaço tem uma unidade natural. Vou chamar esse ponto de ponto P1. Como eu quero dividir em partes proporcionais a 1, 2 e 3, então eu vou contar uma unidade natural para a primeira divisão, duas unidades naturais para a segunda divisão. Então aqui eu tenho uma unidade mais uma unidade, duas unidades. Eu vou chamar esse ponto aqui de P2. E para a terceira divisão eu quero 3 unidades. Então aqui eu tenho uma, duas, 3. Eu vou chamar esse ponto aqui de P3. Desse jeito. Tudo que eu tenho a fazer agora é unir o último ponto que eu demarquei, o meu P3, com o último ponto do meu segmento de reta. Então eu vou unir o ponto P3 ao ponto B. Desse jeito. Agora, com a ajuda de um esquadro, tudo que eu tenho que fazer é traçar retas paralelas que conectem os pontos P1 e P2 ao meu segmento de reta. Agora, com o auxílio do meu esquadro, eu vou traçar retas paralelas à reta, ao segmento de reta do ponto P3 até B. Lembrando como eu faço, eu vou usar o esquadro posicionado dessa forma, junto com a régua, deixando o lado dele perfeitamente sobre o primeiro lado, que eu vou usar como referência para traçar os demais. E agora, tudo que eu tenho que fazer é levar o meu esquadro até o ponto desejado, no caso, o ponto 2, desse jeito aqui. E então traçar uma reta paralela partindo do ponto P2. E agora eu faço o mesmo até chegar no ponto P1 e traço uma paralela bem aqui. Desse jeito. Agora o que nós temos é uma divisão proporcional. As proporções aqui são uma unidade para 2 unidades para 3 unidades. Vamos medir apenas para verificar. Então, esse primeiro pedaço tem 1 centímetro. Esse segundo pedaço tem 2 centímetros. E esse terceiro pedaço tem 3 centímetros. Então, de fato, nós respeitamos a proporção de 1 para 2 para 3, utilizando uma divisão em unidades naturais que nós não nos preocupamos em medir. Mas só por curiosidade, o compasso estava aberto em um pouco mais de 1,5 cm. É assim que nós fazemos divisões proporcionais.